Olá, pessoal! Voltamos depois de um hiato aí para mais uma aula de filosofia. E vamos falar sobre o que hoje, professora? Vem comigo que eu te mostro. Muito bem, para a gente começar a falar sobre a filosofia cristã, a gente vai falar de uma mudança de perspectiva, né? Da filosofia como ela era até então e como ela passa a ser. Então a gente vai ter ali mais ou menos no século I, né? Lembrando que a gente conta o século a partir do nascimento de Cristo, né? Não é mais antes de Cristo, agora é o século I. A gente vai ter Paulo chegando a Atenas, Paulo o apóstolo, e vendo tudo muito diferente daquilo que ele vai ensinar ali. Ele vai passar por muitos templos em que ele vai ver a inscrição a um Deus desconhecido. Templo oferecido a um Deus desconhecido. Muito bem. Esse Deus desconhecido, Paulo vai usar essa frase para dizer: é justamente o Deus que eu venho lhes mostrar e é o verdadeiro Deus. Então ele vai passar para aquela comunidade de Atenas uma visão muito diferente da que eles tinham. Pela primeira vez, eles vão mudar a perspectiva e vão ter uma visão da fé, da religião, a partir de um aspecto monoteísta. Né? Eles não eram monoteístas, não acreditavam em um só Deus. Então, Paulo e os outros que vão segui-lo, né, nessa caminhada de pregar a palavra do cristianismo, eles vão fazer uso da filosofia, porque muitos deles antes do cristianismo já eram filósofos, e a partir disso vão mudar essa perspectiva da filosofia, incluindo nela questões como revelação, né, a verdade na revelação, o próprio monoteísmo, como já dito, a perspectiva da fé. E é essa mudança que a gente tem na filosofia cristã, além de algumas outras coisas que eu vou pontuar agora. Então vamos lá. A história da filosofia medieval, né, o que nós vamos estudar, é um período de aproximadamente 1000 anos. Gente, medieval, Idade Média, vai significar um período de transição, tá? Então, nós estudamos uma filosofia de um período de transição que ocorre entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, tá? Esse período de transição, a média, o meio termo, tudo que aconteceu que leva da filosofia, como ela era encarada, para a fé, dessa relação entre fé e razão mesmo, nunca antes estudada, né? Porque se aceitam os mitos durante muito tempo como uma verdade absoluta, depois passa-se a razão. E a razão e a fé convivendo junto. Isso vai acontecer nesse período medievo, meio do caminho. Tá bom? Prosseguindo. Para os pensadores posteriores, que são eles que vão conceituar a Idade Média, ela vai ter um termo pejorativo, né? Vai ser chamada de Idade das Trevas. Para eles é uma época em que a fé predomina sobre a razão e por isso há escuridão. Só a razão pode trazer luz. Esse intervalo da Idade Média vai terminar com o Renascimento, que é o resgate e a valorização das tradições greco-romanas. Importante a gente salientar alguns pontos aqui. Da mesma forma que quando é ensinado os sofistas para vocês, a gente tem uma imagem deles como mentirosos. E por quê? Porque quem vai falar dos sofistas não são os próprios sofistas. É Sócrates, Platão e Aristóteles, que os viam assim muito também, porque eram adeptos da monarquia e não acreditavam em uma república com o povo tomando as decisões, né? Então, ainda não tem aqui, mas em breve terá uma aula sobre sofistas e vocês fiquem ligados no canal que verão sobre isso. Da mesma forma, são os filósofos pós-medievais que vão ter essa noção do medievo como uma idade das trevas. Eu não estou dizendo que era tudo perfeito, que era tudo maravilhoso. Mas falar que é uma idade das trevas é supor que nenhum conhecimento existia ali. E muito conhecimento adveio dessa época. O problema é que ele ficava preso na igreja.
tá? Lógico que a igreja censurou muitas obras, demorou-se muito para entrar em contato com Aristóteles, mas não foi um momento de não conhecimento, era gerado, tanto que chega à Idade Moderna, tá? E no Renascimento eles vão retomar os valores da antiguidade, por quê? Porque também era uma época em que a Europa ela era muito bem, progredia muito, ela próspera, essa é a palavra. E aí, na Idade Média, a gente vai ter declínios, né, da Roma, por exemplo, né, a Roma ocidental. Então, na Idade Moderna, vão recorrer àquele período que a Europa era mais próspera, né? Tanto a visão, o conhecimento, a geração de conhecimento grega, quanto latina, quanto romana. E é isso que é retomado no Renascimento e se deixa a Idade Média de lado. A gente vai aprender isso mais para frente para vocês entenderem os limites do que a gente está estudando agora. Vamos prosseguir. Muito bem. Os filósofos medievais, eles preocupavam-se em aliar reflexões teológicas, Deus, logia e estudo. Então, aliar reflexões dos estudos sobre Deus a atividades filosóficas. Eu falei, mas vale a pena pontuar aqui e repetir. Esses estudiosos, estudadores excelente, era o que ia sair aqui, ainda bem que não saiu. Esses estudiosos cristãos, eles antes eram filósofos, tá? Então, eles vão aliar as atividades filosóficas que eles faziam com as reflexões sobre a fé, sobre Deus, sobre o monoteísmo, um único Deus, sobre como esse Deus é capaz de se revelar para os humanos, sobre como esse Deus permite o mal, isso é uma coisa que o pessoal adora, mas se Deus existe, por que o mal existe? Santo Agostinho, que é um dos primeiros e mais importantes que nós vamos ter na primeira fase, ele vai se debruçar sobre esse problema, tá? Prosseguindo. As principais vertentes filosóficas são a patrística e a escolástica. Só para dar uma ênfase também, patrística, o termo vem de padres. Então, vai ser a época em que nós vamos ter os padres comandando essa filosofia. Depois, muitas escolas se formam dentro da igreja, né? E aí nós vamos ter o período escolástico, mais voltado ao pensamento aristotélico, com Tomás de Aquino como seu ponto principal, e a patrística mais voltada ao pensamento platônico, com Santo Agostinho como seu pensador principal. A especulação filosófica passa a ser composta pela ideia de verdades reveladas, que são impossíveis de serem alcançadas pela razão. E o que eu quero dizer com isso? Existem verdades que chegam a nós por uma intuição, chegam a nós através da iluminação divina. A razão não explica. A razão não é capaz de entender. Isso vai entrar na filosofia cristã, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, estudando sobre razão e crença. Bom, a importância da filosofia medieval está justamente na tentativa de resolver essa contradição. A fé religiosa, ou seja, o cristianismo, e o pensamento racional que vem da filosofia greco-romana. A revelação vai ser superior a todas as formas de expressão filosóficas já conhecidas. A razão ela era muito importante, mas ela não era o fundamento da verdade. A partir do século II, a razão vai ser convertida em recurso da fé, um recurso que vai auxiliar a fé. Se por algum acaso a razão concluísse algo diferente da revelação, alguma coisa estava errada e o caminho precisaria ser refeito. Então, eu acho que está bem explicado, mas eu vou dar para vocês um tititi aqui maior. A razão ela é muito importante, mas ela é importante para a gente entender como a fé se expressa. Tá? Ela está atrelada ali. Ela é complementar. Ela não é a essência, é complemento. Então, eu tenho a razão, eu estou aqui pensando em alguma coisa e me chega uma inspiração de que é outra coisa. Mas eu não consigo basear ela na razão. Como é que a gente faz? A gente fica com a revelação, com esse momento inspirador, com essa luz divina que vem. Não explica. A fé não se explica. A revelação não se explica pela razão. Então não é falha. Não, nós somos falhos.
A nossa capacidade racional não alcança a revelação divina. A gente não tem esse alcance, por isso não podemos explicar. Por isso a razão não é tudo. Tá bom? Qual foi o resultado que foi alcançado? A filosofia continua se ocupando de temas fundamentais para o pensamento religioso, como quem é Deus, o que é Deus, como é um Deus só, a imortalidade da alma, nós perecemos, viramos purpurina, ou nós vamos para um lugar melhor e continuamos lá vivendo, vamos para o inferno se fizermos alguma coisa errada? E a origem das coisas. Aí, a origem das coisas é uma preocupação da filosofia desde os pré-socráticos, né? De onde viemos, para onde vamos, qual é a essência, qual é a quê? O que eu estou fazendo nesse mundo? Por que eu tenho raciocínio e os outros não, como eu devo usá-lo? Então, essas preocupações que eram da filosofia, a filosofia medieval vai falar, pode continuar se preocupando com isso. Eu deixo, tá? Então, com o que a religião vai se preocupar? Porque a religião vai fazer parte da filosofia. Vejamos. A religião, pela primeira vez, vai buscar encontrar um fundamento para si mesma. Como assim um fundamento para si mesma? E como pela primeira vez? Existiam os mitos, ele não era uma religião? Sim, eram, mas eles não se fundamentavam em si mesmo. Eles não precisavam de razão. O mito era para você acreditar e ponto. Acredita porque sim, Zequinha. Agora não. Agora a religião, ela buscava na razão uma forma de se fundamentar. Existe porque isso, né? Não tem porque sim. E explicar a partir disso. Porque o mal existe se Deus é bom. A partir da razão, nós vamos buscar uma explicação. E se em alguma parte do caminho ela não me explicar como eu gostaria, sinto muito, retomo o caminho, porque a fé está sempre certa. Entenderam? É a partir daí que a gente vai pensar os nossos conceitos filosóficos medievais nas próximas aulas. Aguardo vocês. Fica com a gente. Gostou? Curte? Gostou muito? Mostra para os amiguinhos, compartilha. E gostou demais? Quer receber mais? Quer saber mais? Ativa o sininho, se inscreve, fica com a gente. Beijo, até a próxima.